Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o Nando Moura e essa batalha que ele está travando contra o pessoal do MBL. Eu vou tentar dar a visão de uma pessoa que acompanhou ambos os lados, tanto o MBL quanto o Nando Moura, desde o princípio. E eu vou falar sobre algumas bandeiras vermelhas que você poderia perceber nas atitudes do Nando Moura de anos atrás, que já mostravam que ele era uma pessoa de caráter duvidoso. Portanto, eu vou acompanhar essa treta numa cronologia mais ampla, o que pode fazer que esse vídeo fique um pouco longo. Talvez ele seja dividido em parte 1 e parte 2, mas vamos ver como é que vai ser. Eu vi essa direita que nós temos hoje surgir ainda na época do Olavo de Carvalho. Eu conheci o programa do Olavo, o True Outspeak, mais ou menos em 2011, e passei a acompanhar. Eu que até então me considerava uma pessoa de esquerda, aos poucos fui me convencendo de que esse não era o lado correto, ou que não é um pensamento correto, e um dos grandes responsáveis por isso foi o Olavo de Carvalho. Era um programa semanal e eu fiquei cracudo naquilo lá, estava sempre escutando. Aí teve as eleições de 2014, a Dilma foi reeleita, estava tendo a Operação Lava Jato já, e a revolta com o governo do PT só crescia. Mais ou menos em 2015 eu me deparei com o canal do Nando Moura aqui no YouTube. Era um canal que ele falava muito sobre música, mas vez ou outra ele fazia um vídeo sobre política também. Era um assunto que estava muito em alta e o público de direita estava só crescendo. Nessa época o MBL também havia sido criado. Aí começou o processo de impeachment da Dilma, as manifestações que estavam em torno daquilo também. Era uma direita nova que estava basicamente unida em torno de um ideal, que era derrubar o governo do PT. E uma figura que começava a explorar esse desejo crescente na população, assim como outros também, como a questão da segurança pública, corrupção, esquerdismo, uma mídia que era muito esquerdista também, foi o Bolsonaro, que já aparecia mais ou menos naquela época, na verdade até antes, em alguns programas de TV e tal, fazia algumas polêmicas no Super Pop, CQC, mas ele soube explorar muito bem esse anseio e ficava cada vez mais popular. Parece que o pêndulo político estava tendendo naturalmente a ir para o lado direito em algum momento. E na mesma medida que o PSDB se negou a se agarrar nesse pêndulo, o Bolsonaro viu uma oportunidade que mudaria a vida dele. E como a direita toda estava na mesma trincheira, era todo mundo amigo, todo mundo brother, mais ou menos 16, 17, o Nando Moura se aproximou do Bolsonaro, fez vídeo junto com ele, com o Eduardo. O canal do Mamãe Falei já estava bombando também. O Arthur Duval foi se aproximando das ideias do MBL e dos caras também. Eu fui deixando de ser olavista e também me aproximando das ideias do MBL, ainda que fosse um liberalismo meio bobo, meio superficial. Era uma resposta natural e até necessária num país como o Brasil, que tem um estado tão inchado e essa política bagunçada que a gente tem. Mas esse é assunto para outro vídeo. Foi aí que as divisões foram ficando mais claras na direita. Nando Moura e o bolsonarismo era mais moralista, e o MBL era uma questão mais pragmática e não estava tão preocupado assim em demonstrar virtude na frente da câmera. Queriam simplesmente tratar dos problemas, inclusive aceitando a via política da coisa, diferentemente do bolsonarismo que flertava com o militarismo, aquele saudosismo bobo da ditadura militar e tal. Foi nesse período que aconteceu o primeiro debate entre Arthur Duval e Nando Moura, um mais conservador, moralista, e o outro mais liberal. O Arthur Duval hoje em dia fala que perdeu esse debate, mas eu discordo, eu acho que ele ganhou. O Arthur estava numa postura muito mais tranquila e honesta com as ideias e tal, enquanto o Nando Moura já demonstrava aqueles traços de performance, querendo demonstrar virtude, até na forma como ele falava. Parece até que ele é meio fragmentado, ele tem algumas facetas que vai mudando, os personagens dele. Talvez na época eu não tenha percebido, mas olhando com as lentes de hoje, essa seria uma primeira bandeira vermelha. Nando Moura não é autêntico. Ele fala e age de forma calculada, da forma que ele considera adequada para o momento. Mas aí você pode pensar, todo mundo faz isso, né? Você conversa na sua casa de um jeito, no seu trabalho de outro, mas você pode perceber nesse debate e nos vídeos dele que ele não tem uma identidade, ele vive trocando de personagem e dá para perceber. É tipo aquela música do Charlie Brown. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Assista, repare e perceba. Nem é difícil de entender isso. Mas até então não tinha nenhuma treta. O tempo passou e aí sim veio uma coisa que eu considerei uma canalice. A primeira do Nando Moura para com Arthur Duval. Em 2018, o Felipe Neto sofreu uma ação, algum tipo de procedimento do CONAR, que é um órgão estatal, que se eu não me engano mexe com propaganda e tal, faz uma regulamentação desse segmento. Posso estar enganado, mas acho que é isso mesmo. Enfim, o CONAR foi lá mexer com o Felipe Neto, ele já era essa pessoa abjeta que ninguém gosta,
Mas o Arthur Duval considerou a ação do Cornar errada e fez um vídeo se manifestando em favor do Felipe Neto. E aí que vem outro problema do Nando Moura. Se você discordar dele, acabou. Você é um verme, você é um inútil, você é um lixo, você é um bandido. Qualquer discordância que você tiver com ele, você vai ter que ser destruído. E como o Nando Moura já tinha esse ódio mortal do Felipe Neto e o Arthur Duval defendeu ele, o Felipe, o Arthur se tornou o inimigo público número 1 da direita bolsonarista, Nando Mourista. Ele começou a fazer um monte de vídeos atacando o Arthur e tal. Foi quando surgiu o apelido dos As e acabou sendo marcado um segundo debate entre Arthur e Nando Moura, aquele de 2018. E nesse período que antecedeu o debate, Nando Moura se juntou com a galera do Jacareditanga, era um canal do Alexandre Frota, com a galera bolsonarista, e um gordão que eu esqueci o nome, que tentou entrar no MBL e queria fazer alguma coisa lá dentro lá, mas eles não gostaram e ele acabou saindo. Esse gordão municiou o Nando Moura com uns documentos lá, supostos documentos que atacavam os familiares do Renan Santos, acusava o pai do Renan de ser trambiqueiro, atacava até a honra da irmã do Renan Santos. Tudo isso porque o Arthur achou que o Felipe Neto foi injustiçado e como o Nando Moura não tinha muita coisa para falar do Arthur, ele acabou mirando no MBL, que estava no entorno do Arthur, eles eram bem próximos já, chegando a mirar parentes dos amigos do Arthur Duval, pessoas que não tinham nada a ver com política e nem com aquela treta. Esse debate foi presencial, o Arthur foi lá no meio dos bolsonaristas, tinha Alan dos Santos, Bernardo Kister e os pilantras do Jacareditanga, que o Arthur tinha pedido o Nando para não deixar esses caras entrarem pela pilantragem que eles fizeram, mas o Nando Moura deixou. E o gordão até tentou fazer uma pergunta lá e colocar o Arthur numa saia justa, mas não deu certo. O Arthur desmentiu um monte de coisa, amassou todo mundo e ainda expôs de forma vergonhosa esse gordão, mostrando um áudio lá. E também mostrou o tipo de homem que é o Alan dos Santos, contando uma história nojenta, literalmente nojenta. Você pode ir lá e conferir. Depois desse debate, já era período eleitoral e o inimigo em comum, PT, manteve uma trégua entre as partes. O MBL apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Bolsonaro foi eleito e em dezembro de 2018, o escândalo do Queiroz e da rachadinha, os imóveis do Flávio Bolsonaro, tudo isso começou a ser ventilado pela mídia. E o MBL já estava botando o dedo nessas feridas. Começou o governo, Bolsonaro é uma pessoa muito incapaz, começou a fazer um monte de coisa errada, a meter os pés pelas mãos. E a ideia do Nando Moura e do bolsonarismo era a de manter o pessoal nas ruas para pressionar o Congresso e aprovar as pautas que o governo queria. Até que marcaram uma manifestação claramente golpista, acredito que foi mais ou menos em maio de 2019. O MBL considerou isso uma burrada. O Renan Santos afirma que o próprio Paulo Guedes ligou para ele para que ele ajudasse a desarticular esse negócio de manifestação, porque isso atrapalharia a tramitação da reforma da Previdência. E foi o que o MBL fez. Começou a denunciar a manifestação como golpista, afirmando inclusive que ela não tinha nem pauta. Depois do MBL levantar isso, os bolsonaristas inventaram umas pautas para a manifestação, falando que era para aprovação da reforma da Previdência, para que o COAF ficasse com o Moro, entre outras coisas. Mas era só cortina de fumaça mesmo. Os caras eram golpistas sim. Isso ficou claro anos depois. Foi quando Nando Moura, junto com os bolsonaristas, promoveram o tal Derrete MBL. Quando Arthur Duval e o MBL foram muito atacados e perderam um monte de inscritos. Foi nesse período que o Nando Moura aprontou uma nova canalice com o Arthur. Chamou o Arthur para ir na casa dele falar sobre essas discordâncias e passou o vídeo inteiro instigando o público dele a se desinscrever do canal do Arthur Duval. Recentemente eu vi o Arthur dar um contexto que tornou essa história ainda pior. Numa treta que o Nando Moura teve com o Henri Bugalho, um esquerdista aqui do YouTube, esse esquerdista atacou a mulher do Nando Moura, tentando levantar ali um processo que ela havia sofrido. Se não me engano, foi na esfera trabalhista. Nessa época eu lembro de ver o Arthur fazer um vídeo para defender a mulher do Nando Moura desse ataque covarde do Henri Bugalho. Quando o Nando Moura foi chamar o Arthur para ir na casa dele, durante o Derrete MBL, para ele apresentar as razões porque o MBL era contra a manifestação golpista do Bolsonaro, o Nando Moura foi chamar o Arthur para gravar esse vídeo e se fingiu de compreensivo, de amigão dele, falando que se lembrava do fato do Arthur ter feito um vídeo para defender a mulher do Nando Moura e por isso ele estava convidando ele para ir na casa dele, para falar para o público dele bolsonarista e tentar se explicar e tal. Mas aí quando você vê o vídeo, o Nando Moura tá lá jogando o Arthur na fogueira, instigando o público dele contra o Arthur. E isso foi pra mim a gota d'água. Daí que eu percebi que o Nando Moura era muito canalha mesmo. Sem nem mesmo saber desse contexto do convite do Nando Moura. Só de ver o vídeo, deu pra ver a canalice que foi. Mas pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou tratar
dessa questão mais recente. Essa última treta aqui parece ter ficado muito mais quente, com acusações absurdas e o Nando Moura se perdendo no personagem, completamente descontrolado. E é isso, esse vídeo foi mais um storytelling. O próximo vai ter também, só que com as minhas opiniões no final. Aguarde a parte 2. Valeu, tamo junto!